A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo CTA DAUP, Centro de Teologia das Assembleias de Deus de Abreu e Lima, dando continuidade ao curso de síntese do Novo Testamento, a disciplina de síntese do Novo Testamento, do curso básico de Teologia, e hoje estaremos falando sobre as cartas da prisão, ou seja, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu a determinadas igrejas e regiões enquanto esteve preso em Roma. Essas cartas da prisão são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. A gente vai iniciar o comentário de hoje pela carta de Paulo aos Efésios. O tema principal dessa carta é eleição e predestinação. Ou seja, é um assunto que a gente precisa ter uma certa cautela em comentá-lo, porque é uma realidade, porém não se aplica a pessoas individualmente com relação principalmente à predestinação, né? Como prega o calvinismo. Na realidade, nossa visão ela é arminianista, ou seja, é uma visão em que Deus ele é justo para dar oportunidades iguais a todos. O propósito, como disse, dessa carta, além desses temas que eu falei, né, o tema é eleição e predestinação, mas o propósito também é demonstrar que nem judeu nem gentil era superior um ao outro, que havia uma disputa na igreja de Éfeso, aonde os judeus eles queriam que os gentios, para poder seguir o evangelho, se tornassem adébitos da lei de Moisés, ou seja, são os famosos judaizantes, enquanto que os gentios desprezavam os judeus por terem sido alcançados pela graça do evangelho. Paulo ele mostra exatamente que a igreja é una, a igreja não tem acepção de pessoas em Cristo Jesus. Desde já também, falando aos meus irmãos, que em todas as cartas praticamente de Paulo, ele tem sempre um tripé como temas e como assuntos a serem abordados dentro de cada carta. Quais sejam? A fé, a esperança e o amor. Então, sempre que você for olhar a carta de Paulo, você vai encontrar esses três elementos muito fortes, que é exatamente a fé em Cristo, a esperança da eternidade, do céu, da salvação, né? E o amor ao próximo. Então, sempre você vai encontrar esses três elementos na carta de Paulo. Paulo inicia Efésios no capítulo 1, saudando, como quase todas as cartas, ele sempre inicia com sua saudação, e bendiz a Deus por ter abençoado aqueles crentes com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Ou seja, Paulo sempre vai focar que a essência do Evangelho não é em pessoas, é em Cristo. Ele continua falando, e nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Ou seja, aqui, irmãos, não é eleição de pessoas, é eleição de povo, né? Deus, ele escolheu um povo para si, inicialmente o povo judeu, porém, como o próprio Paulo revela, veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí fala já da igreja. A igreja ela é constituída exatamente por esse grupo que recebeu Jesus. E essa promessa já é desde Abraão. Deus diz a Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o que a gente precisa compreender é que essa eleição nele, antes da fundação do mundo, não é que Deus já elegeu alguns para a salvação e outros para a perdição. É simplesmente porque Deus ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas e não é pego de surpresa. Então, nesse sentido, antes da fundação do mundo, antes de qualquer projeto de Deus, ele já sabe as consequências disso e já provê salvação, né? Então, essa eleição ela é em Cristo e ela é sabida por Deus desde antes da fundação do mundo. E é exatamente isso que a lei quis apontar. Moisés, quando estava partindo, disse, olha, depois de mim vai surgir um profeta semelhante a mim. A esse vocês escutem. Então, falando do próprio Cristo, que a lei apontava exatamente para Cristo. O texto continua. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ou seja, na realidade, aqui não, mais uma vez, tira o mérito humano com relação a serem escolhidos ou não. Na realidade, Deus escolheu um povo através de Cristo, ou por Jesus Cristo.
Ou seja, se alguém não está por Cristo ou em Cristo, ele continua ainda na sua velha vida, ele não é nova criatura, as coisas velhas não têm passado ainda. Então, nesse sentido, o que a gente precisa entender é que essa eleição, essa adoção, ela sempre vai ser em Cristo e sempre vai ser coletivamente. Veja que essa é uma chamada exclusiva para a igreja, para a noiva do Cordeiro. Então, quem quiser ser igreja, que aceite Cristo. E quem não quiser ser igreja, que não aceite. Mas essa eleição, como até pregam alguns calvinistas, é de que a fé é irresistível, Deus já escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Isso põe em xeque, irmãos, a bondade de Deus e a justiça de Deus. Então não temos fundamentação bíblica. Se compreendermos coletivamente o projeto de salvação, né? Se a gente entender assim, não temos fundamentação calvinista na Bíblia de que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição, não. A própria Bíblia se interpreta pela Bíblia. A Bíblia vai dizer que a Abraão, em ti Abraão, ou na fé de Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Também vai dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho para que aqueles que nele crêem não pereçam. Ou seja, Deus ele deu Jesus para o mundo, mas a salvação é só para quem crê em Jesus. E continua falando sobre como Jesus comprou a igreja. Paulo vai dizer, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Versículo 7 do capítulo 1 de Efésios. Ou seja, redimir é comprar alguém, é pagar a dívida de alguém. É alguém ser perdoado mediante pagamentos. Então Cristo é quem pagou essa dívida que era contrária a todos os homens, né? Continua também a palavra de Deus falando exatamente, em quem vós também estáis, depois que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, depois que ouviram o evangelho é que creram. Por que eu insisto um pouquinho aqui? É porque os calvinistas eles se apegam muito a essa passagem para dizer que a fé ela é irresistível. Ou seja, quantas pessoas, irmãos, que ouvem o evangelho a vida inteira e não aceita e rejeita, e lá no fim da vida vai e aceita Cristo. Ora, se a fé ela é irresistível, por que eles resistiram desde o começo? Ou a salvação desses não é válida? Então a gente precisa ter esse cuidado de que essa salvação, essa predestinação, essa redenção, ela é coletivamente. Então quem quiser ser corpo, ou seja, quem quiser ser igreja, unânime, aí sim tem essa predestinação. A predestinação sempre vai ser para a igreja e nunca para pessoas individualmente. Assim Paulo inicia o capítulo 2, né? Exatamente explicando o capítulo anterior, dizendo que antigamente vocês, irmãos de Éfeso, andavam no caminho dos filhos da desobediência, até Paulo se inclui nisso, no qual todos nós andávamos, e éramos destinados à ira, mas fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Está no capítulo 2 de Efésios, versos 8 a 9, exatamente no sentido de que não depende a salvação de ação humana com relação a comprar a salvação, porque a salvação só foi adquirida através do sangue de Cristo. E não com relação, eu não preciso fazer nada que eu já vou ser salvo se eu for um dos salvos. Não. Porque então a Bíblia diz que você precisa confessar, você precisa crer, você precisa aceitar, né? Se com tua boca confessares, com teu coração creres, né? Enfim, depende sim dessa atitude humana, mas a salvação, ela independe de obra. É isso que Paulo está dizendo exatamente aqui. Exatamente, ele continua falando sobre o capítulo 2, verso 11 ao 22, exatamente essa condição de que antes havia distinção entre judeus e gentios, a promessa era para judeu, né? Mas agora, pela cruz de Cristo, ele derrubou a parede da separação e promoveu a paz, ou seja, constituiu agora um povo novo, chamado a família de Deus, né, que é exatamente a igreja, está no capítulo 2, verso 19. Então não há mais distinção entre judeu e gentio. Hoje o povo que está destinado à salvação é a igreja. Quem está como igreja está debaixo dessa promessa e dessa predestinação. Quem não está como igreja está fora disso, precisa nascer de novo.
Capítulo 3 de Efésios, Paulo ele reafirma seu ministério aos gentios. Você vê que Paulo sempre está mostrando que Deus o chamou para evangelizar aos gentios e mostra exatamente que os gentios, por não estarem debaixo da lei de Moisés, mas eles são co-herdeiros do corpo de Cristo exatamente porque creram no Evangelho. Está lá no capítulo 3, verso 6, uma condição para que o gentio fosse incluído na promessa é exatamente crer em Jesus. E Paulo encerra esse capítulo 3 orando pelos Efésios, para que o amor de Cristo nos corações deles tragam luz, ou seja, uma melhor compreensão das coisas espirituais. Pois Cristo é poderoso para fazer muito mais ou infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais se busca conhecer a Deus, ouvir a palavra de Deus e obedecer, mais Deus revela. Essa promessa está lá em Jeremias 33:3. Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Paulo inicia aqui o capítulo 4 de Efésios, convocando os irmãos, os novos cristãos, a viverem dignamente como foram chamados, que guardem a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz, ou seja, o Espírito Santo ele opera onde há paz, onde tem guerra, onde há disputas, o Espírito Santo não tem vez. Então Paulo mostra exatamente que aqueles cristãos deveriam exatamente ter esse compromisso de preservar a paz. Aqui mais uma vez Paulo ele usa um dos tripés, que é exatamente o amor ao próximo. Onde há amor, há compreensão e a paz, E ele vai dizer exatamente que nós devemos andar nesse caminho da paz exatamente porque temos um único Senhor, que é Jesus, E nessa condição ele presentia a igreja com dons ministeriais. Para a igreja, ele vai elencar aqui, Paulo elenca dons ministeriais dados por Cristo Jesus, E por que ele dá esse dom aos homens? Porque ele tem essa autoridade de fazer isso, uma vez que o caminho que a igreja vai passar é o caminho que Cristo passou. Ele sendo humilhado, depois foi elevado aos céus e agora tem um nome que é sobre todo o nome. E nessa condição agora de superioridade de Cristo, ele presenteia a noiva dele, que é a igreja, e dá dons ministeriais. Paulo aqui ele vai elencar alguns dons ministeriais, quais sejam. Ele mesmo deu uns para apóstolos. A gente já viu em aulas anteriores que o apóstolo é alguém enviado por alguém para representar esse alguém. Então por aqui a gente já tira aqueles irmãos, aqueles crentes que têm um compromisso com o verdadeiro evangelho, que tem a intenção de apresentar Cristo e não a pessoa mesmo, Esses são verdadeiros apóstolos. Então é Cristo quem dá apóstolos à igreja como alguém representante do próprio Cristo. Também deu profetas. O profeta ele vai e revela ou coisas ocultas ou entrega mensagens posteriores, ou mensagens que ainda não aconteceram, ele já revela. Evangelista, alguém que está chamado para evangelizar, pregar o evangelho. Pastores, é alguém que está chamado para administrar o conjunto da igreja. E por fim, doutores. Os doutores são aqueles que são chamados para trazer revelação sobre algo que é difícil de compreender. Então, Cristo ele deu esse dom para a igreja. E qual a intenção disso? A intenção é edificar a igreja como sendo um único corpo. Então, isso aqui traz muita lição para a gente com relação a não ter divisão na igreja, nem disputa, nem se alguém tem alguma capacidade que se ache superior demais, porque todos somos um corpo. E Paulo ele vai tratar exatamente essa condição de que aqueles que disputam por cargo, aqueles que disputam porque tem um dom, porque tem uma habilidade ou o que seja, Paulo chama eles de meninos inconstantes. Ele exatamente no versículo 15 a 16 vai dizer, olha, vocês precisam crescer na graça e no conhecimento, ou seja, para que deixemos de ser meninos inconstantes, para sermos varões perfeitos em verdade e amor. Ou seja, Paulo ele sempre condiciona a condição de alguém que é muito brigão, disputador, não ama como sendo menino. E um menino inconstante, ou seja, não é um menino na simplicidade, é um menino na falta de sabedoria. Paulo continua sua carta no capítulo 4, verso 17 ao 32, falando sobre a diferença que tem que haver entre os costumes cristãos e os costumes dos gentios. Que Paulo até recomenda de que eles nem andem nos costumes dos gentios, mas que devam se despir, ou seja, se
livrar do velho homem e se revista do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, Paulo aqui recomenda aos irmãos que parem de estar agindo igual ao mundo, mas que andem diferente, porque Deus é quem trabalha no coração e na consciência dessas pessoas que são verdadeiramente cristãs, e assim eles andam em novidade de vida, sendo mais justos e mais santos. Está no versículo 24 do capítulo 4. Paulo também recomenda uma sequência de situações em que os irmãos deveriam deixar, que era costume do mundo. Por exemplo, deixai a mentira, falai a verdade, irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo, quem furtava não furte mais, mas que antes agora trabalhe para ajudar até os outros, né? Não falem palavra torpe, ou seja, palavra que não edifica, palavra sem valor, palavra baixa, né? Mas as que promovam a edificação. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, o selo do Espírito Santo não é o batismo, é o selo. Ele é exatamente mostrando que a pessoa tem uma propriedade. Antigamente, toda propriedade havia um selo do seu dono. Então, até no próprio povo de Israel a gente vê que cada tribo tinha um selo com o seu símbolo, mostrando exatamente que alguém pertencia àquele grupo. A tribo de Judá, todas as tribos de Israel, né, nesse sentido. Paulo também recomenda deixar a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia e as malícias. Então há uma recomendação aqui que o cristão ele tem que ser diferente. Capítulo 5 de Efésios, Paulo ele segue na mesma recomendação do capítulo anterior, né? Que agora a pessoa deveria viver, o cristão deveria viver verdadeiramente como um cristão, né? E inclusive não se alinhar com pessoas infiéis. Ou seja, Paulo ele vai destacar que o crente aqui ele é luz, e ele fecha mais exatamente assim do versículo 11 do capítulo 5. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Ou seja, não faça parceria com coisa errada, pelo contrário, aponte exatamente o erro, para tentar trazer aquela pessoa que está errada para o clareamento de mente, para que compreenda que Cristo é diferente, cristão também é diferente. Ele fala também sobre não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, aqui a essência, irmãos, para isso a gente precisaria de mais tempo depois para falar sobre os tipos de vinho que existiam nessa época. Haviam vinhos alcoólicos e não alcoólicos, havia vinho em forma de geleia, enfim, várias formulações de vinhos. Mas a essência disso aqui que Paulo quer dizer, como ele faz um comparativo entre terra e céu, coisas materiais e coisas espirituais, está falando exatamente de dar mais prioridade, ou ter prioridade pelas coisas espirituais e não pelas coisas materiais. E ele diz exatamente que onde há liberdade do Espírito, aí tem salmos, tem hinos, tem cânticos espirituais, que essa era a forma correta dos cultos da Igreja de Cristo. Deveriam viver cantando e salmodiando ao Senhor, verso 19 do capítulo 5. Ainda no capítulo 5, verso 22 a 23, Paulo vai falar sobre a sujeição que a mulher deve ao marido, e fala sobre o amor que o marido deve à mulher, né? E faz até uma comparação entre o relacionamento de Cristo e a igreja como um relacionamento matrimonial do homem para com a mulher. Então a mulher, ela, segundo a Bíblia, por ter sido criada pelo homem, por ter sido tirada da costela do homem, ela deve essa submissão, mas o homem não pode se aproveitar disso e oprimir a mulher, porque quem ama não oprime, quem ama zela, quem ama cuida. Então o cuidado de Paulo é exatamente para que isso seja fortalecido naquela igreja, ou nas igrejas onde ele escreveu, exatamente no sentido de que o tratamento entre marido e mulher deve ser o mesmo tratamento que Cristo tem para com sua igreja, e que exatamente é o ponto de morrer pela igreja. Capítulo 6, Paulo fala sobre a relação de respeito que deve haver entre filhos e pais, né? E também do cuidado que os pais devem ter para não provocar ira aos filhos. Fala também do relacionamento entre servos para serem obedientes e úteis aos senhores, lembrando que nessa época aqui, no Império Romano, a escravatura era legal, né? Então Paulo fala no contexto de sua época, quando hoje poderíamos, assim, muito superficialmente comparar com a relação de trabalho hoje, de emprego. Ou seja, os funcionários sejam justos e fiéis e úteis aos seus senhores, e ao mesmo tempo os senhores não maltratem ou ameacem os escravos. Então há sempre um contraponto de Paulo.
para que se proporcione um equilíbrio. E Paulo fala exatamente nesse sentido, de que os senhores não ameacem nem maltratem os servos, exatamente porque um servo convertido agora era irmão daquele senhor. Então, e eram filhos do mesmo Deus, então passava a ser irmão, tinha que ter um tratamento especial, não de acobertamento, não de diferenciação, mas de respeito mútuo, né? Como dois servos de Deus devem agir. No capítulo 6, verso 10 ao 18, Paulo fala exatamente sobre as armaduras de Deus, ou seja, a necessidade que cada cristão deve ter de se revestir das armaduras de Deus, ou seja, do poder de Deus, para que possam resistir contra as hostes espirituais da maldade. Ou seja, Paulo ele traz uma realidade de uma guerra espiritual. Não é assim uma ilusão, não é uma ideia, é algo muito real. E Paulo ele fala inclusive de organizações dessas potestades e principados, quando ele divide em categorias. Ele fala que nossa guerra é contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Ou seja, são categorias que agem em determinadas regiões, e por isso o cristão deveria estar pronto para esta guerra, se revestindo das armaduras de Deus, porque essa guerra não é material, é guerra espiritual. E Paulo ele encerra assim o livro de Efésios, a carta aos Efésios, exatamente saudando aquela igreja e informando que enviaria Tíquico para levar a carta aos Efésios. Então falamos da primeira carta da prisão, Efésios. Agora a gente vai iniciar a segunda carta da prisão, que entre as cartas da prisão é Filipenses. Filipenses, ela é a carta da alegria, como se diz, né? Filipos, ela era uma região que antes pertencia ao Império Grego, e Alexandre e Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, ele conquistou aquela cidade e colocou o nome de Filipos em homenagem a ele, né? E agora o Império Romano, quando conquistou o Império Grego, ele pegou essa região e tratou como se fosse uma própria região de Roma, no sentido de dar privilégios, né? Os cidadãos dali não pagavam impostos, os cidadãos dali tinham uma guarnição específica para protegê-la, enfim, era um lugar mais privilegiado. E Paulo ele fundou a igreja de Filipos na sua segunda viagem missionária, está lá em Atos capítulo 16, verso de 9 ao 40. Essa é a primeira igreja que Paulo fundou na Europa. Lucas, o médico que escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi pastor de Filipos durante os seus 6 primeiros anos daquela igreja. Então, é uma igreja assim que tinha bastante gente conhecida, né? Inclusive, alguns comentaristas falam da índole da igreja de Filipos, que era uma índole bem superior, exatamente o que a gente vê pelo cuidado dos escritos de Lucas com relação ao zelo pelas coisas de Deus. Lembrando que também fazia parte naquela igreja Lídia, né? E o carcereiro de Filipos. Então a gente tem ali uma igreja que ela era composta por alguns personagens que a Bíblia sempre fala lá em Atos capítulo 16. Paulo escreveu essa carta aos Filipenses exatamente para agradecer os donativos que os filipenses mandaram para os irmãos pobres de Jerusalém. Essas doações dos filipenses foi trazido por Epafrodito, né? E trouxe também alguma informação de como aquela congregação estava, né? E a certeza do triunfo do propósito de Deus na prisão de Paulo. Então Paulo ele tem esses assuntos ali para dizer, porque alguns irmãos eles ficaram um pouco entristecidos com a prisão de Paulo, e Paulo ele escreve exatamente para agradecer aquele donativo, mas também para fortalecer aqueles irmãos, né, com relação à prisão de Paulo. Então Paulo inicia no capítulo 1, Paulo e Timóteo saúdam os crentes de Filipos e fala da saudade que tinha daqueles irmãos, está lá no versículo 8, e da alegria de que os cristãos serem sempre cooperadores do Evangelho, está no versículo 4, ou seja, os irmãos que contribuíam para que Paulo continuasse missionário, evangelizando o mundo. E Paulo fala que, com relação à sua prisão, foi uma oportunidade para que a guarda pretoriana ou a guarda romana que cuidava de Paulo também fosse evangelizada, está no capítulo 13, e que isso redundaria galardão, inclusive pela contribuição daqueles irmãos, tanto para Paulo quanto para a igreja de Filipos, né? E Paulo tinha, nesse comentário desse início de capítulo, exatamente a dúvida entre estar com os irmãos ou permanecer no corpo, ou partir para Cristo.
mas Paulo tinha ainda a certeza de que ainda tinha algo a fazer aqui. Ele diz, então para mim, eu acredito que ainda viverei um pouco mais no corpo, né, para o bem das igrejas. Está no versículo 22 a 25, e é quando Paulo diz aquela passagem bastante conhecida, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Ou seja, o viver para Paulo era o Cristo, e o morrer para Paulo era ganho, porque ia para a eternidade receber seu galardão. Capítulo 2 de Filipenses, Paulo fala aos cristãos para seguirem o exemplo de Jesus, que sendo Deus, ou sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se aniquilou a si mesmo e tomou a forma de servo, e enquanto esteve na condição de servo, ele aceitou a forma de maldito, ou seja, para o Império Romano, qualquer pessoa que fosse crucificada, ele era tido como maldito de Deus. Porém, depois dessa condição de humilhação, aí ele foi exaltado de tal maneira que agora ele é digno de ser adorado ou reverenciado e glorificado tanto pelos que estão no céu, quanto na terra, quanto debaixo da terra. Então aqui fala de uma plenitude da autoridade de Cristo. E também Paulo recomenda desse mesmo capítulo 2, para que os irmãos vivessem um viver irrepreensível, sincero, como filhos de Deus, inculpáveis no mundo corrompido, ou numa geração corrompida e perversa, no qual resplandeceis como astros no mundo. Está no capítulo 2, verso 15, falando da responsabilidade daqueles cristãos, de que agora eles deveriam andar como luz e não como trevas, inclusive suportando alguma tribulação. No capítulo 3 de Filipenses, Paulo recomenda que os irmãos regozijassem-se no Senhor e que se livrassem ou se guardassem ou se protegessem de falsos líderes. Paulo chama eles de cães, maus obreiros e da circuncisão. São 3 situações que Paulo fala. Os cães, na realidade, eles vivem lutando, brigando por um pedaço de osso, por um pedaço de carne. Então é alguém muito avarento, muito cobiçoso como líder. Então Paulo, ele diz, se livre desse povo, se proteja quanto a esses. Os maus obreiros, ou seja, aqueles que fazem a obra sem compromisso nenhum, nem com as vidas, nem com Cristo, né? E por fim os da circuncisão, que eram aqueles que queriam que o povo, além de convertido, ainda se circuncidassem, como sendo uma necessidade para completar a salvação, né? Então são 3 grupos que queriam apenas tirar proveito das pessoas. E Paulo, ele diz, olha, eu tenho motivo para me gloriar. Se é que esse povo se gloria exatamente porque é judeu, porque tem carta de recomendação das igrejas de Jerusalém e tal. Aí Paulo começa a dizer as competências dele. Era judeu de judeu, era circuncidado ao 8º dia, era da tribo de Benjamim, mas que ele reputou isso tudo, que era credenciais para ele como sendo judeu, como esterco, como algo sem valor. Alguns até dizem, não, como adubo, né, para ganhar a Cristo. Na realidade ele reputou como coisa sem valor mesmo, né? Exatamente porque ele lutava pelo Evangelho, pela ressurreição e pela salvação. Ou seja, Paulo, nesses 3 focos, ele tinha uma estratégia, qual seja, deixando as coisas que para trás ficam, prossigam para o alvo que estão diante de mim. Ou seja, pelo prêmio. Paulo lutava sempre pela salvação e não por glórias terrenas. Está no versículo 13 e 14 do capítulo 3 de Filipenses. Enquanto aqueles falsos obreiros queriam glória humana, Paulo, ele tinha o objetivo do prêmio, que era exatamente a salvação. Isso aí você vai encontrar em 2 Timóteo, falando sobre a coroa da justiça, que está reservada para ele, né? E é interessante que, enquanto Paulo buscava a perfeição do conhecimento de Cristo, ele também expõe, com tristeza, a ação de muitos que eram inimigos da cruz de Cristo, versículo 18. Ou seja, o que seria inimigos da cruz de Cristo? É alguém que contraria o sacrifício de Cristo, como pregando outras coisas, como precisando de mais algum complemento para a salvação, porque a cruz de Cristo não seria suficiente. Paulo sentia grande tristeza quanto a isso e recomendava exatamente para que os irmãos se livrassem desse povo, mas que Paulo tinha uma convicção de que a perdição seria certa para aqueles que buscavam apenas coisas dessa vida, enquanto que a cidade dos cristãos era a cidade que está no céu, donde também esperamos o Salvador, que transformará o nosso corpo fraquinho, corruptível, em corpo de glória. Capítulo 4 de Filipenses, Paulo, ele recomenda a 2 mulheres daquela igreja, Sintique e Evódia, que sintam o mesmo do Senhor. Ou seja, eram 2 irmãs que eram lideranças, mas que estavam promovendo algum tipo de divisão ou de confusão. Então Paulo, ele
e sempre incentiva para esse cuidado que os irmãos deveriam ter com relação a não promover discórdia, né? Paulo também fala nesse capítulo 4 da existência do livro da vida, com relação àqueles crentes, que há um livro da vida, versículo 3 do capítulo 4 de Filipenses. Recomenda, mais uma vez, que os irmãos regozijem-se no Senhor. Outra vez vos digo, regozijem-se. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, todas as petições sejam conhecidas diante de Deus. Fala também sobre pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo. E se há algum louvor, alguma virtude, pense nisso. E no capítulo 4, verso 10 a 19, Paulo agradece os donativos trazidos por Epafrodito e deixa claro, né, ter aprendido a contentar-se com muito ou com pouco. Ele sabia ter fartura e ter escassez. Assim, Paulo encerra aquela carta dizendo que pode todas as coisas naquele que o fortalece e que, por fim, ele encerra com sua saudação de bênçãos, votos de bênção para os irmãos de Filipenses. Aqui, irmãos, a gente encerra essa carta aos Filipenses, que é a segunda carta da prisão. Iniciaremos agora no próximo vídeo a carta a Filemon. Que Deus continue nos abençoando.